Mas, mulher, a vida tá tão complicada. Como é que assaltaram o banco hoje? Eu vi. Né, os próprios trabalhadores lá. Ai, vai encher Só logo Deus. as coisas. Quem tá uma hora dessa? 7 da noite. Alô? Quem é? Mentira! O que foi, Sara? Laura morreu! Mentira! Laura! Laura morreu! Mulher, e agora? Estou falando que vai ser 7 horas da noite no tempo. Ah, foi agora. Você foi agora. 7 horas, 2 horas, vai. Ela morreu de tanto sofrer por amor. A sua jornada acabou, irmã. Por que, Laura? Por que você teve que morrer? Laura, por que você teve que ir embora? Tão nova. Eu tenho certeza que você tá no seio de Abraão agora. Os seus sinais vitais pararam. Eita, como eu tô bonitona, viu? Foi pra quanto durou. Boa tarde, meu nome é Alane. Eu fui convidada para falar um pouquinho sobre o que eu acho sobre a morte, né? Qual é a ideia que eu tenho sobre a morte. E a gente sabe que várias culturas e religiões têm diferentes ideias sobre a morte. Alguns acreditam em reencarnação, outros acreditam em ressurreição, outros acreditam que existe um esquecimento eterno, enfim. São várias formas, várias ideias que as pessoas têm sobre a morte. A maioria das pessoas, na verdade, tem medo de morrer, né? Ou tem medo da morte. Porque não sabem o que acontece, né? Não tem ideia do que acontece do outro lado. Então, muita gente tem esse receio, né? Mas para nós cristãos, especialmente para nós católicos, Deus não nos fez para morrer. A gente entende que a morte, ela entrou como consequência de um pecado, né? Ela entrou no mundo como consequência de um pecado, através da desobediência de Adão e Eva, né? Então, através desse pecado que eles cometeram, fomos amaldiçoados pela morte, né? A Bíblia mesmo fala que o salário do pecado é a morte, né? Porém, Jesus, ele transforma a morte em algo positivo, pois em sua condição humana, ele mesmo experimentou a morte. E ao ressuscitar, ele vence a morte, né? Abrindo assim a todos os homens a possibilidade da salvação. Por isso que lá na Bíblia, São Paulo escreveu aos Filipenses dizendo que viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a gente passa a entender e passa a crer através de Cristo que a gente vivendo nele, né? Vivendo com ele, a morte pra gente é lucro. A visão da morte é expressa de uma forma muito privilegiada na liturgia da Igreja Católica, pois ela diz que para os que os creem em Jesus, a vida não nos é tirada, mas transformada, né? Desfeito o nosso corpo mortal, esse corpo que a gente tem, nos é dado no céu um corpo imortal, um corpo eterno. Então, a gente acredita na vida eterna, né? E isso é muito bom, isso é muito belo. Você saber que você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo de morrer. Se você crê em Cristo, se você o aceita como seu Salvador, se você é uma pessoa batizada, se você procura viver e imitar a Cristo, a salvação é certa na sua vida. Então, O que é a morte? Algum de vocês sabe me responder? Bom, para nós entendermos a
basear nele. E eu vou ler um versículo bem breve aqui. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, a forma da vida é o seguinte: Deus pegou o pó da terra, mas o fôlego de vida dele soprou e criou o homem. Então, quando a morte vem, meio que o pó da terra volta para a terra e o fôlego de Deus volta para o fôlego de Deus. Se separa, né? Se separa, Vai para as suas origens. Isso, para as suas origens. Pronto, a gente já entra na parte da morte. É muito estranho falar da morte, porque a morte depende de cada coisa que você crê. Pronto, uma pessoa que crê no espiritismo, ela pensa que vai transcender, que vai reencarnar no corpo do animal, de uma vaca, de um ser humano, de qualquer pessoa. Ele vai reencarnar no ser com vida. Aí já busca na religião, que tem o céu, o inferno, o limbo e várias outras divisões ali. E busca aqui pro ateísmo, né? Que é os ateus, eles não acreditam em nada. Acredita que a coisa, o mundo ele veio por conta da natureza, o Big Bang, outras coisas. E o ateísmo, o ateu, ele olha para a morte e não vê tipo como uma coisa ruim. É só uma viagem sem volta. Acabou. Ele não faz essa cerimônia toda, tipo, a morte, meu Deus, eu vou... Nossa, é a morte. Porque para eles a morte vai ser uma coisa de sofrimento. Tanto há exemplos que muitos ateus dão que a morte é como se fosse antes da pessoa nascer. Algum de vocês sentiu aí antes de você nascer? Você se lembra? Não. Então não vai lembrar da morte também. Entendeu? E como o Carlos falou, para falar da morte, tem que falar da vida, porque a morte faz parte da vida, é a única certeza que a gente vai ter. Porque a morte é uma certeza que a gente está vivo, porque uma coisa que começa e termina, ela teve uma existência. Diferente de Deus, que ele nem começou e nem vai terminar, como várias pessoas acreditam, menos eu. É como na visão da filosofia, onde a morte ensina a gente a viver. Por exemplo, a gente hoje em dia trata a morte como um tabu, onde quando a gente começa a pensar na morte, a gente começa a temê-la. Onde a gente não para pensar, eu vou morrer. A gente começa a temer e sempre não entra naquela assuntinha de comentar sobre a morte. Por ter receio. Aí por isso que falar sobre a morte é importante, principalmente na filosofia. Por isso que é bom a gente não ter medo da morte. Entendi. É muito bom, né? Se preparar para a morte. Porque a filosofia não tem medo da morte. É verdade. Ninguém Quem é que tem medo da morte? Aí ela levanta a mão. Um dia chegar, eu tenho, Eu tenho medo. Você tem medo da morte na hora? Eu tenho medo da morte. Tem medo da morte. Digamos que para nós cristãos a morte, a gente não teme a morte. Porque, tipo assim, nós cremos que nós obedecemos a Deus, nós seguimos a palavra que Ele deixa aqui na terra, nós seguimos todos os seus mandamentos. Então, quando a gente morrer, a gente vai estar meio que numa sala de espera, no seio de Abraão, e vamos estar descansando e esperando até o dia do juízo final. Mas aí, não vem a parte do medo de ir pro inferno, não? Não, porque eu creio que se você for cristão, você tem certeza da sua salvação. Mas o problema é que nem todo mundo tem essa certeza. Então, a pessoa não pode ser considerada cristã, porque a pessoa sabe os atos que a pessoa faz na terra, a pessoa sabe que está seguindo os mandamentos, sabe que está fazendo a coisa correta, então não sei porque a pessoa não teria certeza da sua salvação. Mas a gente tem que ver assim, na contemporaneidade do mundo, assim. Tantas pessoas, eu não estou falando não só dessa religião, eu estou falando de várias religiões que tantas pessoas usam como escudo e dizem, eu vou ter a salvação, mas no fundo elas têm um medo de não ser salvas. E não é uma coisa que eu estou dizendo que ser cristão tem que ser certeza da salvação. Claro que você vai ter certeza da salvação, você acredita naquilo. Mas muita gente, elas entram nesse lado do cristianismo para meio que se proteger e não vem esse lado, tem esse medo. Eles estão na corda bamba, pronto. Uma coisa, bora dizer que tem uma corda aqui. Aí do lado tem um ateu, tem um cristão que sabe da sua salvação e tem aquele que está no meio. Aquele que está no meio vai ter a angústia de morrer. Será que eu vou para o inferno? Por estar nessa corda bamba, por não acreditar, ou por não seguir essas regras. cristão teria medo de morrer? Sim. Um cristão que diz ser cristão, mas não é, esse sim teria medo de Então. morrer. Mas eu estou incluindo eles. Então eles têm medo de morrer, então eles não têm que a salvação era vida. Mas é uma questão que reparte muitas opiniões, então... É muito... Eu falei do ponto de vista cristão, né? Que a gente nós acreditamos que não
está esperando no seio de Abraão até o dia do julgamento final. Como o pensamento mesmo de John Locke, né, que Laura vai introduzir aí, que tem muito sentido através disso. John Locke acreditava que a vida era uma folha em branco e ela ia se preenchendo com as experiências vividas, né? Empírico, sim. Isso, e a morte seria tipo a última experiência daquela folha, tipo o ponto final daquela folha. Não teria O mais. Miller disse que acabou a tinta. Acabou tudo. É o ponto final da folha lá. E diferente de todos esses pontos de vista que vocês falaram, no romantismo a morte é como se o amor, eles dizem, né, que a morte acabou porque o amor que você tinha por uma pessoa ou alguma coisa nesse mundo acabou. Aí é bem diferente, porque a morte, né, na religião, no ateísmo, na filosofia, na psicologia, é bem diferente do romantismo. Porque no romantismo ele só fala que acabou o meu amor no mundo, então tchau, eu vou me embora. Porque acabou o amor no mundo por causa das decepções também. Não tem mais relevância, tá? Não tem mais Mas eu sentido. botava isso no anime, isso no Isso leva psicologicamente. É. Eu acho que é onde começa as paranoia e leva. Uma mão leva a outra, né? Lava a outra. E tipo, leva psicologicamente, às vezes, pra criar uma depressão, uma ansiedade, alguma coisa assim. Tipo, não tem mais amor, é o fim, acabou. Bem exagerado. Mas é muito estranho, né? Porque, tipo, pronto, leva o que você está falando tudo aí tipo, veio o ateísmo. Aí ele fala que a morte é uma coisa boa. Porque imagina ter que viver a eternidade. Pro cristão é uma coisa boa. Mas depende das relevâncias. Não, mas eu tô falando a eternidade na Terra. Seria um castigo. É assim, para os cristãos. Porque é assim. Seria um castigo. Digamos que a pessoa que morreu sem Cristo, digamos assim, sem obedecer a palavra, vai estar num lugar de tormento, até esperar a primeira vinda de Jesus Cristo. A primeira vinda de Jesus Cristo vai ser só para as pessoas que são cristãs, que estão frequentando a igreja, que seguiram seus mandamentos, vão ser arrebatados, vai simplesmente sumir. Já vai ter a segunda vinda de Cristo, que vai ser para todo mundo, e que todo mundo vai ser julgado por suas atitudes, Pronto, aí vai ser isso. Aí as pessoas que no dia de julgamento seguiram a palavra de Deus vão para a vida eterna, até a vida eterna. Já as pessoas que não vão ficar 1000 anos na terra, que vai ser o tempo de tormento na terra. Vai vir Cristo, vai vir diversas coisas. Mas eu não consigo ver assim dessa forma, porque pra mim a ideia de durar pra sempre é mais assustador do que morrer. Dói mais. Porque você vai ver pessoas que você conhece, vamos dizer assim, você, pronto, uma suposição, morri esse tempo, aí meus amigos, no caso, vocês morreram, aí eu estou na eternidade. Aí vou passar esse monte de tempo vendo pessoas que eu gosto morrendo. Você não vai poder ver, você não vai mais se lembrar da sua vida aqui na terra. Você viveu aqui e seu tempo foi cumprido, terminou, acabou. Suas atitudes vão ser lembradas lá em cima, apenas no dia do julgamento final. Passou isso, acabou. Pra você, morreu. Então lá você tipo, começa uma nova vida. Lá você começa uma nova vida com Cristo. Só isso, entendeu? Mas Vai ter aí esse negócio de, eu tô me lembrando que tal parente meu morreu sem Cristo e tá sofrendo na terra. Não, não vai ter isso. Lá você vai esquecer de tudo. Suas escolhas, suas atitudes. Você é você, o próximo é o próximo. As suas atitudes que você teve na terra não é a mesma que os próximos tiveram. Então é cada um por si, nesse momento. Mas a gente não tá falando nessa questão da religião. A gente tá falando na questão de estar aqui na Terra. Viver a finitude. O infinito. Viver aqui, tá A gente aqui. não vai viver o infinito na terra no meu ponto de vista. No seu ponto de vista, a gente vai pro céu. Cada um tá defendendo seu ponto de vista. No meu ponto de vista, a gente não vai ficar infinitamente aqui na terra. E do mesmo jeito, no meu é diferente. Então pronto, o seu. Bem, parabéns. Aí a gente vai estar aqui, vai ver a finitude, vai ver infinitamente. Mas a gente olha aqui pelo lado. No meu ponto de vista, Sim. quando tirando toda essa parte de religião, tirando toda essa parte de ideologia, viver pra mim o tempo todo, tipo, até o infinito, pra mim assusta. É melhor ter um começo, meio e fim do que uma coisa que nunca vai acabar. Aí por isso que eu defendo essa parte aí. E pronto, a morte, como eu falei bem no começo do vídeo, ela tem várias perspectivas. Pronto. Na medicina, a morte é uma coisa mais simples. É quando parou. É quando tipo as funções vitais ela para naquele momento. Ela não vai ter
para aquele humano, para aquele ser que está vivendo aquilo, não vai ter mais os seus sonhos, não vai ter mais seus desejos, seus projetos. Eu entendo. Mas, tipo, a medicina, ela vê a morte, tipo, quando a gente vê naquela série que inventa, coisa nada. Que a gente vê lá eles fazendo de tudo pra tentar salvar a vida da pessoa, dando o máximo, tirando tripa, arrancando coração, fazendo tudo. É muito massa a pessoa ver isso. Tipo assim, para os profissionais, eles ainda não estão acostumados com aquilo. Eles sentem uma forma estranha dele lidar. Só que com o tempo eles têm que se acostumando de forma cotidiana, porque eles vivem aquilo. Aquilo é deles. Porque, tipo, no começo imagina uma pessoa entrou na medicina e agora foi a faculdade saiu. Aí chega lá e, tipo, a morte da hora foi 8h18 da noite. E, tipo, morreu. Aí com o passar do tempo ele vai ficando frio, não vai começar a perceber aquilo e aquilo vai doendo menos, até o ponto que ele não vai conseguir sentir aquilo. É tipo, pra, tipo, quando, por exemplo, quando você vai dar, se eu fosse médico, algum de vocês fosse médico, se fosse dar notícia pra, tipo, a família ali. No primeiro momento, se você fosse médico, se estivesse acontecendo aquilo, na primeira situação, seria muito constrangedor, acho, muito estranho, seria doloroso pra ele. Independente de qualquer paciente, né? Mas você vai se acostumando e assim. Vai ficando frio até um ponto que ele não vai sentir nada. Aí a morte pra ele vai ser apenas Só um passo. é um número a mais. Principalmente por ser Só um médico. roteiro. Seria vem, morreu, próximo, vem, morreu, próximo. Seria desse lugar aí. É muito engraçado, porque a gente conseguiu ver 6 perspectivas diferentes sobre uma coisa só, que é a morte. Onde vem pronto a Dira André, que é tipo a pessoa não vê mais sentido. Aí se a gente vier aqui pra de carro, onde ela vê esse sentido, que a vida é isso, mas que depois da vida vai ter uma coisa maior. É tipo opostos. E é uma coisa muito interessante, porque é tudo diferente. E a pessoa fica tentando ver onde a pessoa se encaixa, mas a pessoa não se encaixa em nada, a pessoa fica naquela corda bamba que é a angústia de não saber se vai pra lá, se vai pra cá, se vai ficar. Se não tem nada por depois. Se simplesmente fez o jogo assim, acabou. É muito. E tem a questão do luto, né? Porque a gente está falando da morte, sai, morreu, pronto. E a gente, como fica? Porque... Aprender a lidar com a morte, né? Que é uma questão que é muito o luto. Pronto, tem vários estágios do luto. Primeiro vem a negação, depois aí ele começa lá a negar as coisas. Negociação, tem várias coisas. E no final é a aceitação, né? E no começo ele começa negando, tipo, ele não cai a ficha. Não quer aceitar aquilo, que aquilo aconteceu. Tipo, Laura morreu. Aí, tipo, não, mas Laura não morreu não, eu não consigo acreditar. Aí começa pelos estágios até chegar no ponto que vai dizer, Laura morreu. E é aí que a pessoa desaba. Ela não consegue. Da situação assim, é como se você... Como se aquela pessoa, dependendo da situação da morte, é como se aquela pessoa estivesse viajando, se ela não estivesse naquele momento. E você depois tem que aceitar aquilo. Depois é que ela nunca vai chegar mais. É muito... E quando cai a ficha, tipo, começa, né? Uma dor, aquela angústia, a dor no peito, tipo, meu Deus, e agora? A gente sente falta daquela presença. Porque a morte é uma reflexão, é um espelho da vida, né? O que aconteceu lá, acabou. E tipo, a gente vai pegar a civilização bem antiga, ela já lidava com a morte melhor do que a gente lida hoje. Os egípcios, eles faziam aquelas pirâmides para enterrar, que eles pensavam que tipo, tinha que ter ouro para passar pelo portal. E, olha a visão que eles tinham sobre a morte para passar, para ter. Quanto mais ouro você tivesse, mais você ia para um canto melhor. Imagina, olha essa visão. Eles, tipo, 500 anos antes de Cristo já estavam lá, vendo tudo e olhando e criando, bolando. Porque quando a gente cria essas perspectivas é porque a gente não consegue, não tem sentido daquilo, a gente não sabe a explicação, a gente começa a criar alguns sentidos para ver se a gente consegue preencher aquele buraco. E olha o jeito aí, a visão que eles tiveram. É muito interessante, amor. Esse e tantos outros, né? Eu não lembro o lugar no mundo que tem, mas o aniversário pra gente é uma coisa boa. E a Tipo, festa parabéns, também bem
mais um ano de vida. Obrigada, Deus, vamos dizer, por minha parte, por mais um ano de vida. Já nesse lugar, eles tipo, não comemoram a mais um ano de vida, o aniversário. Choram por tipo, Seu ano a refletir e falar mais um ano perto da morte, Exato. menos um ano de vida. Eu tava eu, quarta-feira, lá no aniversário de Anaele, e o professor Feio tinha falado isso. Aí começaram a cantar parabéns. Aí tipo, eu cantando parabéns, falando. E tipo, eu pensando aqui, tipo, poxa, velho, é um ano a menos. E quando ela morrer? Porque assim, eu posso ser mais velha que ela, mas pode acontecer imprevisto ela morrer antes. E tipo, ela é minha irmã, e tipo, a pessoa, eu fiquei pensando assim, um ano a menos. Ela nunca mais vai viver isso, ela vai morrer. Um ano a menos, assim, eu fiquei tipo, bateu aquela veia de medo, a pessoa fica pensando. E a pessoa fica pensando assim, a pessoa fica. Ai, doido, a gente não é nada, o negócio vai, de repente, Aí morreu. vai com um momentinho, dá um soco. Tchau. Aí, ai, doido. Eu queria trazer uma frase aqui. E Ariane Suassuna, que ele fala assim: se um dia eu me encontrasse com Deus, eu iria lhe perguntar por que sofremos tanto quando viemos para cá. Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntamos também de como ele é feito, que não dorme, não come e ainda é satisfeito. E por que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros tristes, nascidos dos mesmos jeitos e criados no mesmo canto. Quem foi temperar o choro que acabou salgando? Aí, tipo, essa frase aqui eu tava pesquisando aqui e essa frase já tinha me aparecido umas 3 vezes. Mas, tipo, eu não vou colocar porque é uma coisa muito... Porque mexe, não, pronto, mexe com a religião, mexe com medicina, mexe com psicologia, mexe com tudo. Dá uma balançada assim, e por quê? E não só nessa parte que fala tanto da divindade, tá falando por que o homem tem que morrer para pagar essa dívida. Aí começa várias outras argumentações e começa e... Mas no final de tudo, a gente falando tanto sobre a morte, a gente falando de todos esses assuntos, mas o principal a gente tem que viver aqui. A gente tem que tornar a vida digna de ser vivida. Porque imagina quantos embriões estavam lá na corrida que podiam ter sido melhor que você. A gente se está aqui é porque nem que o universo, nem que Deus, nem que alguma coisa, ou até nada, alguma coisa tem. E a gente tem que tornar a vida digna de ser vivida. Tem que fazer cada momento ali uma coisa inexplicável e única. Isso é como se aquele fosse o único momento que você tivesse. E é. Muitas vezes E como dizem também, viva hoje e não pense só amanhã. Eu acho que é assim, porque o amanhã ninguém sabe. Intensamente. Porque o amanhã ninguém sabe. Você pode estar aqui hoje e amanhã você não pode estar. às vezes a gente acha essas frases tão clichê, né? Mas no fundo tem uma verdade. A gente sabe que tem uma verdade. A pessoa começa, meu Deus. Começa a bater aquela reflexão ali, a pessoa fica pensando. E principalmente quando você pensa isso, quando você vai estar indo dormir. Aí você pensa, será que eu vou morrer enquanto eu estou dormindo? Pronto, a pessoa Vai pronta. pra psicologia. Pronto, a gente passando assim, pronto, uma parte da psicologia também que é muito interessante. Quando a gente tá sonhando, a gente tá vendo ali, agora dizer que tem um cara correndo atrás da gente com uma faca. Aí ele crava a faca em você, aí você morre. O sonho acabou. Porque a mente não tem capacidade de pensar no que é a morte, nem de imaginar o que é a morte. Imagina, se a mente da gente, que é um ser humano, o ser humano tem a mente tão complexa, tão capaz de fazer essas coisas e ela não consegue pensar o que é a morte. Olha a complexidade dessa coisa, tá entendendo? Se nem a cabeça da gente consegue pensar no que é. Olha a complexidade. Aí já começa outros debates e é muito interessante. Outra questão do sonho também é de quando, vamos dizer, a gente tá caindo do emprego. Cai e imagina o chão. Tipo, vamos dizer que morreu ali, a mente processa pra gente acordar. Acorda, tipo, a pessoa acorda. Acorda. Tipo, quando a pessoa tá dormindo, parece que a pessoa tá caindo. Quando você mesmo dá tipo tem aquele pulo no impulso, só que é o Quando a seu pessoa corpo. tá quase dormindo, aí a pessoa vai. Desse Já jeito. aconteceu muito. Eu tava morrendo muito. Isso me dá muita raiva quando acontece no seu trabalho. Vocês ficam morrendo muito.
o coração. Você, Alice, não quer falar nada não sobre essas viagens sem volta, essa morte? Tá triste. Não, fico triste não, você só fica triste na hora que alguém morrer. Vai que você seja. Ah, não, Não tem como ele, né? Ah. Mas aí, essa filosofia, ela vê a morte como o quê? Mas ela vê a morte como o quê? A filosofia... Não, espera. A filosofia não vê a morte... Primeiramente, a filosofia, ela não duvida de tudo aquilo. Foi a primeira matéria a ser construída. Depois a história, né, no caso. Aí vem a filosofia. A filosofia, ela não indaga tudo. Então ela vai estar indagando o quê? A morte. Pra Sócrates, a gente, antes da gente nascer, a gente era uma alma sem vida, só vagando, uma alma vagante. Um espírito, no caso? Pode ser. Basicamente isso. Matéria. A gente era uma matéria vagante. Onde a gente tinha um propósito. A gente tem o propósito de ser puro. Ter o conhecimento supremo, por exemplo. Aí quando a gente nasce, a matéria deixa de ser pura porque vai ficar, como posso dizer, vai ficar presa a coisas... Materiais? Isso, materiais. Por exemplo, uma amizade, uma festa. Uma festa. Pronto. Por isso que Sócrates diz que a vida, a morte é ensinar como viver. Por isso que quando a gente morre, a gente consegue conhecer o conhecimento supremo. A gente larga o corpo, larga as matérias e fica livre desse conhecimento. E que a alma tem que se libertar, né? Então, tipo, ela volta para aquele estágio de antes, sendo com conhecimento supremo, porque ali antes ela só estava vagando, né? Depois que ela encontra um corpo, que ela se estabelece junto com esse corpo material, ela volta de novo para morrer. Ela morre e começa a vagar e vai com o conhecimento supremo que foi viver. Literalmente 6 visões totalmente diferentes de um único assunto chamado morte. Acabando o vídeo. E se tantas outras, né? Que aqui só são 6. Imagina o tanto de pessoas falando. Pronto. Vai pegar do ateísmo. Tem 7 tipos de ateu. Pra mim, ateu era muito ateu. Religião tem Religião também tem vários tipos de religião. Romantismo tem 3 gerações. São 3 gerações. Filosofia tem vários filósofos. Psicologia tem vários vários mentes. pensantes aí. Então aí, bolando coisas mais e mais complexas. Medicina tá toda médico nesse mundo. Que a pessoa embarca nisso é medicina. Tchau. É médico. E a gente tá aqui pra deixar isso, né? Que é tudo totalmente diferente, mas tudo tem uma ligação. Parece que é uma coisa que se entrelaça, mas mesmo assim é uma coisa que se entrelaça, mas não se junta. Não tem a colinha. E por conta disso que torna o assunto da morte um negócio tão interessante, tão complexo, porque ninguém consegue explicar. A gente tenta, bola uma coisa, bola outra, mas ninguém consegue explicar o que é a morte, porque ninguém foi lá e voltou. Ninguém foi lá e disse, ó. É assim, assado. Aqui, ó, você chega aqui, aí depois você tem isso aqui, aí você. E pode até ter ido, mas não até o fim. Porque a gente vê vários casos de pessoas que ressuscitaram. Vamos dizer, Quase medicina, coração parou. Vamos reanimar. E volta. Tá, e o que acontece nesse momento? meio? Seria como se ele estivesse dormindo, seria como se tivesse desmaiado. Tipo, eu Talvez já vi. a mente não consiga processar. Aconteceu alguma coisa, mas ela não processou. Bem que você não Porque se tava Deu delay. deu um pouquinho. Tipo, uma vez eu vi um documentário que falava com um americano que ele tinha passado 10 minutos e o coração dele começou a bombear a bomba. Ele estava 10 minutos fazendo massagem cardíaca. E ele voltou e ele disse que ele se sentia leve, que ele meio que transitava, ele começou a... E ele conseguia ver todo mundo lá tentando salvar a vida dele, mas não podia fazer nada. E ele disse que batia uma agonia tão grande nele que ele só se sentia nada. Porque imagina, você tá lá vendo seu corpo morrer
lá, vendo seu corpo morrer e não poder fazer Como nada. se, tipo, você queresse poder falar, você queresse poder fazer alguma coisa, só que não conseguia. Era impedido por alguma coisa. E ele disse que parecia que ele falasse que se sentia até o Gasparzinho, que é aquele fantasma do filme. Ele ficava lá, pairando, olhando, vendo e não conseguia fazer nada. Ele não conflito que não dá. Se a gente, tipo, ser ignorado numa brincadeira já dá Uma sensação uma ruim. mágoa assim. Vixe, Imagine, eu ver meu corpo. morrer. Tô vendo meu corpo. O que eu sou, tipo, Entre a alma e o corpo. tentando. As confusões. Volta. Como é que é muito engraçado. Mas só imagina a situação que ele passou, a agonia que tava dentro do ser dele, que ele falava, eu sou inútil num momento desse, ele ficava falando e repetindo. Depois disso, quando ele ressuscitou, ele começou a viver a vida de uma forma diferente. Que ele fumava, bebia, fazia de tudo. E ele começou a ter essa vida aproveitando mesmo, tornando ela digna de ser vivida. Sempre quando acontece alguma coisa assim, sempre depois vem a reflexão. Você vê, eu vou mudar isso mesmo. Era pra mudar, vou mudar. E você só vê e você só vê isso quando você passa perto de uma, vamos dizer, Da uma linha da moto. moto. Aí você diz, Quando a pessoa, pronto, tá, eu tô andando de moto, aí tipo, eu passo assim, aí tem vez que eu passo, aí tipo, eu olho o cruzamento assim, aí eu olho assim, tipo, eu olho normal, aí tipo, eu vou passar, e como eu vejo uma moto já tava vindo perto, a pessoa fica, misericórdia na parte, a pessoa fica dizendo, ai meu Deus. Quando eu vou passar perto da morte, enquanto tu vê, vamos dizer, um parente faleceu, eu morri. E pensar, essa pessoa queria fazer tanta coisa, queria viver tanta coisa, não aproveitou nada, tem Ou até vários mesmo, planos tipo, já fez outras coisas para as outras pessoas, não para ele em si. E tipo, uma coisa assim que eu vejo aqui, com a morte dos outros, a gente começa a valorizar mais a gente. Porque tipo, quando a pessoa perde uma pessoa próxima, a pessoa diz, eita, ela tinha um sonho de viajar para tal canto. Eu vou lá, só pra sentir como é que é, só pra ver. Ela queria que eu fosse aquilo, eu vou ser aquilo que ela quer ser, do mesmo jeito que eu também quero. Aí tipo, a morte tá aí pra ensinar e pra deixar esse legado, né? Que a pessoa querer, tipo, fazer o que essa pessoa não fez em vida. Aí Realizar tipo, os seus sonhos, os seus desejos. A morte não é nada para nós. Pois quando existimos, não existe a morte. E quando existe, a morte. não existimos mais. Profundo. Viva a sua vida!